Quando perguntam pro senhor assim, mas o senhor foi, o senhor se manifestou, porque a direita, o argumento da direita é o seguinte, olha, o que nós estamos vivendo hoje é responsabilidade do que vem ainda do governo do PT, né? Esse buraco econômico é o que eles argumentam sempre, né? E aí, certamente, o senhor já deve ter respondido isso algumas vezes, né? Que o senhor se manifestou contrário ao impeachment da ex-presidente Dilma, né? Mas muito pelo fato da relação também que o senhor levava com ela, porque quando o senhor pedia alguma coisa, ela dava para Santa Catarina. Como é que o senhor vai enfrentar isso a partir de agora? Porque parece que cada vez mais o cenário está polarizado. E essa eleição, tudo bem que 2018 já foi muito polarizado, e essa parece que vai ser ainda mais. Não, eu acho que o sonho de qualquer governante responsável, né, de bom senso, é ter uma boa relação com o presidente da República. Sim. Porque isso traz benefício para o Estado. Não é uma relação entre o PSD e o PT. É uma relação de Santa Catarina com o governo federal. Isso foi fundamental para que a gente pudesse trazer muitas coisas para Santa Catarina, né? Por exemplo, o aeroporto, né, foi uma decisão que ela tomou. A BMW, né, a vinda da BMW foi importante. A exportação da carne suína, né, sem o governo federal ter entrado para valer no jogo, a gente não conseguiria. As enchentes, né, a gente conseguiu investir quase R$1 bilhão numa parceria importante com o governo federal. E era uma parceria importante, assim, que ajeitava, ajudava. Quando nós fomos aqui, um exemplo assim, Manuel, nós estávamos vivendo uma fase muito difícil no setor do agronegócio, né? O problema da suinicultura, estava todo mundo parando, né? Porque os produtores custava R$3 o quilo e vendia por 2. Então o pessoal estava falindo, né? E aí o que tinha que fazer? O Paraná tinha aumentado a produção interna, então a convocação foi o seguinte, tem que exportar. E eu peguei quem podia me ajudar e tem que abrir o mercado da Ásia, né? Eu me lembro que o senhor fez uma missão na Coreia do Sul. Isso, depois e no Japão, né? No Japão. Quer dizer, o Japão é a referência sanitária. Se vocês abrirem o Japão, eles disseram, vocês vão conquistar a Ásia. E aí isso se resolve com grande vantagem para Santa Catarina. O que aconteceu? Eu fui para lá. Aí fizemos uma audiência, a ministra da Agricultura era uma mulher, falamos, não adiantou nada, né? Eu saí de lá à noite na embaixada, eu perguntei, eles não vão comprar, né? O que a gente tem que fazer? Olha, eles não compram de um estado, eles compram de um país. Mas só Santa Catarina pode vender porque é livre de febre aftosa sem vacinação. Eles não entendem por que Santa Catarina pode vender e o Paraná e o Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode. E eu não sabia disso, eu não expliquei essa questão. Aí eu disse, como é que nós resolvemos isso? Olha, tem que vir o Ministério da Agricultura aqui dizer que Santa Catarina pode vender. Se não tiver isso, vocês não vão conseguir. Aí a presidente mandou o ministro da Indústria e Comércio, o ministro da Agricultura, junto com a gente lá. E nós conseguimos abrir o Japão, depois abrimos a Coreia, depois abrimos a China, depois abrimos Taiwan, Vietnã, e aí foi. Hoje a gente exporta bilhões, o ano passado foi 2 bilhões de carne suína, né? O frango foi quase 2 bilhões de reais. Quantos milhares de empregos estão sendo feitos? Foi um acordo político. Por exemplo, a BMW, eu lembro até hoje que eu fui na Alemanha e nós fechamos o acordo. Eles disseram o seguinte, olha, os incentivos fiscais, eles são federais, não são estaduais. É produção industrial, é IPI. Então nós vamos nos instalar, embora Santa Catarina seja um estado irmão da Alemanha, o senhor esteve aqui várias vezes, mas é o governo federal que vai dizer, né, onde é que é. E aí tinha uma pressão violenta de São Paulo, principalmente, né? Aí eu fui lá e disse, olha, puxa, presidente, olha tudo que a gente fez, olha, já fizemos isso. Não é justo, nós não temos nenhuma indústria de automóveis, vocês não podem fazer isso com Santa Catarina. Pode deixar que chegou na hora. Não, eu acho que é importante que vocês instalem em Santa Catarina. A fábrica veio para cá. Agora, o candidato a governador dela, na minha reeleição, não fui eu. Foi o Cláudio Vinhati, um grande catarinense. Então não houve uma aliança política. Agora faça uma comparação. Eu entrei e nunca na minha vida tive parceria com o PT. Só tive no governo. Foi muito bom. O governador se elegeu pelo partido do presidente da República e rompeu com ele. Vê se tem uma obra do governo federal aqui. Quem errou, fui eu ou foi ele? Né? Quem prejudicou Santa Catarina, fui eu ou foi ele? Qual foi o resultado para Santa Catarina? Foi bom na nossa época e agora? Então veja como um líder político pode ajudar e pode atrapalhar. Agora, eu carrego essa pecha, as pessoas às vezes cobram. Eu digo com orgulho, a união e a aproximação com o governo federal foi feita em alto nível, um nível profissional, decente, que ajudou muito o nosso Estado. Economicamente também. Economicamente. Olha, eu posso contar 50 histórias. A história do aeroporto foi assim, o César Júnior, prefeito de Florianópolis à época,
Nós fomos Que é do lá, PSD. é isso. Nós fomos lá e o ministro era Eliseu Padilha. Ele disse, não, o aeroporto não é viável, nós não vamos privatizar, nós não vamos fazer a concessão. Eu disse, como não é viável? É uma porta de entrada de turismo. Não tem 5 milhões, aqui não tá, não preenche os requisitos, não é possível. Aí saímos de lá desazados, né? Porque não tinha como fazer o aeroporto Banho de água novo. fria. Quer saber de uma coisa? Vamos tentar falar com a presidente e vamos mostrar. Aham. Aí chegamos lá, conseguimos a audiência, fomos 7, 8 pessoas, o César estava junto, na época era como prefeito, e fomos lá e dissemos, ela, tá, mas eu disse, presidente, a senhora lance o edital. Se não houver nenhum interessado, porque o número de passageiros não é suficiente, paciência, mas não deixe Santa Catarina fora. Incluíram, está aí o aeroporto. Então são decisões políticas que mudam uma realidade e que melhoram a vida das pessoas. Então, ser criticado por isso, dizer que isso é um crime, pô, por amor de Deus, as pessoas às vezes não compreendem o que é o dia a dia de um governante, o que você passa. Ter boas relações, o maior patrimônio de um político é o relacionamento que ele cria, né, que ele forma. A gente chega lá em Brasília hoje, por exemplo, a gente conhece as pessoas conhecem a gente, conhecem o que a gente fez em Santa Catarina. Isso, para quem já está aí há tantos anos na vida pública, é o maior patrimônio que você tem. Porque quando você telefona para alguém, esses dias tinha uma empresa que está se instalando em Lages e precisava de uma licença, e os caras não conseguiam. Aí eu liguei para o ministro, olha, Colombo, como é que você vai? Olha, nós estamos com um problema aqui, ajuda, pô, o cara vai gerar 600 empregos, isso aqui está atrasando. Ele só vou mandar os técnicos, aí vão olhar, 20 dias depois estava tudo resolvido. Então isso faz com que a máquina, a burocracia, perca para a força política, perca para a razão, para o bom senso, para o resultado. Ah, mas isso é influência de influência política? Influência não, é fazer as coisas andarem, é trazer o bem-estar para o povo, né? Isso vale para tantas coisas que a gente pôde fazer juntos, né? E agora a Ponte Hercílio Luz foi mais uma vez comemorada, mais uma data. Olha como o que a gente passou para conseguir fazer. Eu me lembro que na época que a gente teve um problema com uma empreiteira no seu governo, né? Tinha uma empreiteira que não estava fazendo a obra. Que, por sinal, eu acredito que o senhor vai criticar isso, né? Seguidamente eu uso aqui os meus espaços para criticar a lei de licitações, porque às vezes ela dá brecha, dá entrada para empreiteiras às vezes trambiqueiras, né? Que não fazem as obras, o governo contrata, não fazem as obras. Mas eu me lembro que teve um problema com essa empreiteira e era a mesma empreiteira que estava duplicando a SC403. A mesma. Estava fazendo a Ponte Hercílio Luz e a SC403. E a 401, ali, a estrada dos ingleses, a duplicação. Essa. É isso. Era a mesma empreiteira. E, inclusive o acesso para o aeroporto também tinha ganho a mesma coisa. Uhum. E nada funcionava. Então nós tivemos que brigar, tirar eles. Aliás, no nosso período, foi o período em que mais nós rompemos contrato e excluímos empresas. Em 100 anos de infra, em 4, foi o maior o período que não funcionava, tirava, pô. Porque a lei da licitação é uma lei meio idiota, porque é o menor preço. Se o cara vai fazer ou não, não importa. Você sabe, às vezes, que o cara que ganhou não tem competência para fazer, tem umas máquinas velhas, uma equipe pequena, bem intencionado, pode ser um desafio, só que leva muito mais tempo e acaba não conseguindo fazer. Aí tu cobra do governante, tá aí, não termina, olha o que aconteceu. Mas as condições que são dadas para a gente, como gestor, são essas. Você faz a licitação, não é o cara que tem a melhor estrutura, que tem a melhor qualidade na obra. É como você vai fazer uma reforma na tua casa, tu chega lá e tu escolhe, né? Esse cara aqui, tu vê, ouve, consulta amigos, vê quem já fez uma casa, tu se orienta. Uhum. Tu vai levar um carro na oficina, né? Bom, esse mecânico é bom, ele entrega no prazo, qual é o histórico dele? Eu, como gestor público, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer licitação e rezar para que o cara que ganhou que executa, porque normalmente Mas perde. o senhor passou maus bocados ali, né? Um aperto, digamos assim, para conseguir tocar a obra da Ponte Hercílio Luz, né? Até que conseguisse aquela empreiteira portuguesa que veio e fez a obra. Mas aí, vamos lá. O Moisés cantou vitória de que ele é que fez a Ponte Hercílio Luz. Como é que o senhor se sentiu vendo isso, né? O governador Moisés dizendo que ele que fez, ele que entregou. Eu acho assim, ó, no governo você tem um prazo, uma data para entrar e uma data para sair, né? E não é o governante que faz, é o governo, você é passageiro, né? Então, eu sempre procurei, ao longo da minha vida, valorizar os caras que já estiveram. Por exemplo, você pode ser testemunha, todos os catarinenses, a alegria e o orgulho que eu tenho de ter sucedido o Luiz Henrique, um cara extraordinário, um cara que me ensinou. Eu toquei todas as obras e convidei ele para todas as inaugurações. Eu entendo que era meu dever, né? Bom, se o governo atual não quis convidar, não importa, a obra foi feita. Eu não fiquei triste, para mim está tudo certo, eu já estou calejado dessas coisas, né? A política é uma atividade essencialmente humana, né? E as pessoas agem como elas são. Então,
Tá tudo bem. Isso, de vez em quando eu passo na ponte ali, fico orgulhoso, né? E agradeço. Eu vi um vídeo do senhor hoje passando na ponte. Passei na Stories no Instagram, ali, dirigindo na ponte. Isso aí. Ficou um espetáculo, né? Ficou muito símbolo, boa. Né? E tá lá, tá feita e tá tudo bem. Que bom que nós podemos comemorar. E o catarinense, vamos ser sinceros, a gente não engana ninguém. As pessoas sabem quem começou, quem levou até uma altura, e quem praticamente terminou, e quem só inaugurou. As pessoas sabem, não precisa dizer. E quando a gente precisa dizer, é porque a gente se comunicou mal. Muito bem, 4h37, a gente vai fazer uma paradinha agora aqui no Jogo do Poder. Depois eu quero perguntar aqui para o ex-governador Raimundo Colombo o que ele acha do Plano 1000, né, do atual governo aí, que eu já vi muitas críticas dele em relação a esse Plano 1000, e também sobre o próprio PSD. Agora vai ter semana que vem... Acho que semana que vem vai ser a assinatura da ficha do prefeito Topázio, né, no partido. E eu quero entender aí como é que o ex-governador tá vendo aí o movimento de prefeitos, né, ligados ao PSD, declarando apoio também ao atual governador Carlos Moisés, sendo que o PSD terá que apoiar Jean Loureiro. Daqui a pouquinho os detalhes no Jogo do Poder. Fiquem conosco, nós já voltamos. Jovem Pan News. P12 Jurerê Internacional apresenta o fenômeno dos hits. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Zé Felipe, 21 de maio, na festa Derrete, o artista mais tocado da atualidade em todas as plataformas. Zé Felipe. Em uma festa temática cheia de surpresas ao melhor estilo Spring Break, com brinquedos, touro mecânico e escorregador inflável, guerra de cotonetes e ainda as brincadeiras alcoólicas para agitar a galera. Zé Felipe, dia 21 de maio no P12. Abertura às 14 horas com line de DJs da Rei Entretenimento. Mael, Getz, Zaraki, Prince, Catripe e Júnior Ramos. Marque na sua agenda. Coloca o capacete. Lá vem pedrada. Zé Felipe no P12. Patrocínio Budweiser, Absolute, Grupo Nexera, Gelos Cubinho e Orcali Segurança e Serviços. Promoção exclusiva. Faça seu evento no Meu Cantinho. Espaços exclusivos para sua reunião ou festa com cardápio para grupos. Meu Cantinho, no Cobrasol e Santo Antônio de Lisboa. Um verdadeiro espetáculo! Mundo Car Mais Shopping. Você quer? Aqui tem. E a hora na Jovem Pan News. Jovem Pan 4h40. Semana Aprova Fácil Mundo Car Mais Shopping. No Mundo Car Mais Shopping, seu crédito é aprovado na hora. São taxas especiais a partir de 0,99% ao mês. E a primeira parcela é só para julho, com o Itaú Financiamentos. Gostou, né? Dezenas de lojas e centenas de ofertas esperam por você. Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car Mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Consulte condições da loja. Respeite os limites de velocidade. Jovem Pan News Florianópolis. A rádio de notícias que é outra conversa. O cuidado com os nossos filhos tem que ser constante, seja na rua, em casa ou na internet. Para Luísa e toda mãe ou pai, a segurança dos filhos vem sempre em primeiro lugar. Por isso, o governo federal investe em ações para coibir a violência contra crianças e adolescentes, como o Maio Laranja. É isso mesmo. Tem que cuidar dos nossos filhos. Precisando, diz que 100 e denuncie. Juntos, somos a Pátria Amada Brasil. Governo Federal. 103,3. News. Na Jovem Pan News. Jogo do Poder.